Em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento, pedimos que o Teu Santo Espírito nos guie ao pensarmos sobre o texto de Isaías, texto de mais de 2000 anos atrás, mas que fala tão profundamente ao nosso coração e à nossa sociedade. Guia-nos em nome e por amor de Jesus. Amém. Se você quiser deixar sua Bíblia aberta lá em Isaías, aí ajuda também a gente a pensar juntos. Isaías 58, a partir do versículo 3. Sino que a gente cantou, ele é difícil, né? Mas é bonita a letra, né? A gente pensar o que é importante fazer na vida, né? E o profeta Isaías, Jesus, nos ensina hoje de manhã também o que é o importante nessa vida. Na semana que passou, pode deixar aberto, se tiver a fitinha, deixa marcado, né? Daqui a pouco a gente vai ler uns versículos aí. Na semana retrasada, na verdade, o Facebook, alguém tem Facebook aqui? Muita gente, né? Alguns não têm, outros têm, mas o Facebook lançou uma ferramenta que faz um videozinho, né? O Facebook completou 10 anos de existência, e aí eles têm uma formulazinha criada lá pelos programadores do Facebook, e você cria o seu filmezinho. Na verdade, eles criam um filme, né? E vai passando lá fotos que você postou, quando você entrou no Facebook, né? Os seus comentários mais curtidos, né? Mais visualizados pelas pessoas. E o que eles estavam tentando fazer é resumir a sua atividade no Facebook. O Facebook é uma potência, é uma rede social, né, na internet, foi lançado em 2004, então, para maiores de 13 anos, atenção pais, né? Oficialmente, Facebook é para maiores de 13 anos apenas. Deu tão certo, que tem até um filme sobre o criador do Facebook, né? Fizeram um filme em Hollywood por causa desse sujeito aí. E ele ficou zilhardário, né? Bilionário, trilhardário, sei lá o que, né? Ganhou muito dinheiro com isso. E hoje o Facebook conta com mais de 1 bilhão de pessoas. 1 bilhão de usuários. É gente, né? Cabe na nossa igreja aqui? Não cabe, né? 1 bilhão de pessoas usam o Facebook. Facebook quer dizer o quê? O pessoal bom de inglês aí sabe, né? O que é Facebook? Quer dizer face, rosto, face, e book. The book is on the table. Livro, né? O livro dos rostos, da face, das caras, o livro das caras, Facebook. Ali você pode mostrar a sua cara, né? E aí o Facebook tem esse aqui ficou famoso, né? Como é que chama isso? É uma figura, né? Curtir. Quando você gosta de alguma coisa, você clica ali, quer dizer que você gostou. Curtir. Tchan, né? Ficou famoso o Facebook por causa disso. E aí, uma das propagandas do Facebook é isso, né? Ó, quantas carinhas lá, né? Todo mundo junto, tudo junto, reunido. E ali você pode mostrar a sua cara ou não. Você pode mostrar quem você é de verdade, ou mostrar quem você não é. Tem gente que coloca foto de um modelo e diz, olha como eu sou bonito, né? Tem gente que coloca uma foto de alguém forte e é fraquinho. Pessoas que se escondem também, mostram a face que quiser. Você pode se revelar, mas pode se disfarçar. Aliás, por isso o filminho do Facebook, que foi criado pelo Face, pode não agradar muita gente. Alguém fez o filminho aqui? Alguém clicou lá para fazer o filminho? Eu fiz, não precisa ficar com vergonha. Eu fiz. Você fez também? Não precisa ficar com vergonha, eu fiz também, né? Mas pode não agradar, muita gente não gostou, inclusive. Você pode até editar algumas fotos, escolher, mas as possibilidades são poucas. Ou seja, você não controla o resultado final. Você vai criar o filminho, mas quem faz, na verdade, é a programação lá, é uma fórmula matemática que cria o filminho para você. Você não tem controle. A música é sempre a mesma. A sequência é sempre a mesma. Depois de você assistir dos amigos, você não quer mais ver nenhum mais. Né? Tudo igualzinho, né? Enjoa até, né? E já tem aquelas páginas dedicadas contrárias a isso, né? Não quero ver o seu filminho no Facebook.
Ninguém mais quer ver. Tem muita gente que não quer ver. E a verdade é que as tecnologias vão surgindo, as ideias vão aparecendo, e nós continuamos igualzinhos. Do tempo de Isaías para cá, o ser humano não mudou nada. Te muda as fórmulas matemáticas, os filminhos, mas continuamos os mesmos. Pecadores, escravos do medo da morte, escravos da vontade de controlar a nossa própria vida, de sermos os diretores da nossa própria existência. Nós queremos controle, e como isso é frustrante às vezes, né? Não só no Facebook. A gente quer controlar os nossos passos, e às vezes a gente não consegue nem controlar que ônibus que eu vou pegar para ir para casa. Será que vai passar mesmo hoje? Que horas ele chega? Será que o metrô vai funcionar? O trem? Choveu, e agora? Vai atrasar? Por isso nós precisamos sempre de novo voltar para o nosso... o tema aqui, né? Aqui. O diretor da nossa vida é o próprio Deus. Quando Ele dirige a nossa vida, nós não nos frustramos com os filminhos que vêm por aí. Então vamos conversar um pouquinho sobre o texto de Isaías. Aqui tem um versículo, que é o primeiro que nós lemos. O povo está dizendo para Deus: que adianta jejuar se tu nem notas? Por que passar fome se não te importas com isso? Isso é o povo dizendo. O jejum havia sido ordenado por Deus num dia muito específico. Lá no texto de Levítico tem esse dia. Vocês conseguem ler daí? Vamos ler juntos? A seguinte lei deverá ser obedecida para sempre. No dia 10 do 7º mês, todos os israelitas e os estrangeiros que moram no meio do povo não comerão nada o dia inteiro e não farão nenhum trabalho, pois nesse dia será feito o sacrifício para conseguir o perdão dos pecados do povo. Assim o povo ficará puro na presença de Deus, o Senhor. Este é um dia especial e será para sempre um dia em que ninguém comerá nada, nem trabalhará. Esse é o primeiro jejum, na verdade é o único ordenado assim para todo o povo de Israel. Todo o povo, uma vez por ano, devia participar desse jejum aqui. Que dia é esse? Oi? O Yom Kippur. Os judeus até hoje comemoram esse dia. O Yom Kippur quer dizer o dia do perdão. Olha qual é o contexto. Quando Deus manda o povo jejuar, é para quê? É para lembrar que Deus é o Deus de misericórdia e de perdão. O jejum estava relacionado então com o reconhecimento de que todo ser humano é pecador e precisa de Deus. E o reconhecimento de que nós não controlamos nem mesmo as nossas ações, né? Como é que diz o apóstolo Paulo? Que diz que luta, né, contra o seu próprio corpo. O bem que eu quero fazer, esse não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. No dia do perdão, Yom Kippur, nesse dia do jejum, o povo fazia isso publicamente, com todo mundo junto. Senhor, nós não conseguimos dirigir a nossa vida. Dirija a nossa vida, por favor. Nos perdoe pelo nosso pecado. E aí era um dia de alegria. Claro que era um dia de jejum também, reconhecimento dos seus pecados, mas era um dia de libertação, de tirar das costas o peso da culpa, dia de festa, ao mesmo tempo que é um dia de se dizer, né, Senhor, dirige a minha vida. Não é à toa que, como é citado no versículo 5, vocês estão com o texto aberto aí? Versículo 5, está dizendo lá, no final do versículo, né, do meio para o final, que o pessoal vestia roupa feita de pano grosseiro, se deitava em cima de cinzas. Nos grandes jejuns, os não ordenados por Deus, o povo fazia isso, né? Nas calamidades nacionais, vestia roupas de trapos, se cobria de cinza, dizendo para Deus, Deus nos ajude, nós erramos nosso caminho, mas somos sujos, mendigos, incapazes de dirigir a nossa própria vida, nos perdoe. E aí o povo fazia isso. Como a gente fazia até um tempo atrás na igreja, ficando de joelho, né? Ficar de joelho é uma posição de humildade, né? Diante do rei. Senhor, eu não sou nada, eu preciso de ajuda. Mas o que o povo estava fazendo na época de Isaías?
jejuando, passando fome, mas com um coração orgulhoso. O jejum havia se transformado numa barganha religiosa, o culto apenas aparência. Como disse Jesus lá em Mateus 23, falando dos fariseus, o povo era como um sepulcro, lembra? Caiado, né? Com pintadinho de branco por fora, mas por dentro, podridão, osso, carne em putrefação, cheirando mal. Assim era a vida do povo para Deus. E o próprio Deus acusa: vocês jejuam e olha o que vocês fazem. Olha que bonitinho o jejum, né? Mas o que vocês estão fazendo? Vocês fazem com que seus próprios patrícios, sua carne, seus parentes sejam escravos de vocês. Vocês maltratam as pessoas, fazem seus ritos religiosos, mas exploram os empregados. Vocês fazem uma carinha de fome, Facebook, né? Postam lá uma foto: olha como eu estou fazendo jejum, Deus. Mas oprimem, escravizam as pessoas. O que Deus fala no versículo 6 aí do nosso texto? Acabem com a escravidão. Lá no finalzinho do versículo 6, o que eu quero que vocês façam? Não adianta fazer carinha de santinho. Sirvam aos outros, acabem com a escravidão. Aliás, escravidão aqui, a palavra para escravidão no hebraico é canga, jugo. Sabe aquele que coloca em cima do boi para puxar, né, o arado? Essa palavra aqui. E isso as pessoas estavam fazendo com seus vizinhos, com seus parentes. A mesma pessoa que domingo na igreja, jejuando, né, barriga vazia: não, hoje eu vou participar da Santa Ceia, porque eu não vou jejuar. Aí as pessoas vão ver que eu estou realmente arrependido do meu pecado. Voltava para casa e tratava os outros que nem animal, como bicho. E é isso que Deus quer? Isaías diz: não. O diretor da vida tem uma pergunta. Está no nosso texto. Será que vocês pensam que quando fazem isso, jejum assim, eu vou ouvir suas orações? Vocês acham que eu dirijo a vida, dirijo o mundo de acordo com a falsa fé que vocês têm em mim? Vocês acham que a vida é que nem um reality show? Big Brother Brasil? Em que vocês podem agir de um jeito na frente das câmeras e esconder o seu coração? Você acha que pode me enganar com caras bonitas ou de piedade? E aí Deus podia fazer isso para a gente, né? Não curtir. Né? Nossa vida tantas vezes assim, né? A pessoa que acha que pode dirigir Deus, coloca-se no lugar dele. Qual é o mandamento que nós transgredimos quando achamos que podemos dirigir o que Deus faz? Qual é o mandamento que a gente transgride? Dos 10. O que vocês acham? Pode chutar, não tem problema nenhum. Qual é o mandamento? Vamos começar pelo primeiro, ver se a gente transgride. Eu sou... Já pronto. Quando a gente quer dirigir Deus, né? Vou fazer isso, aí Deus vai me abençoar. Ele vai ver. Isso que o povo estava fazendo, né? Fazendo jejum e espiando. Deus, dá uma espiadinha aqui, espiadinha. Vamos dar uma espiadinha? Né? Será que Deus está me espiando? Olha o que eu estou fazendo, Deus. Mas aí de segunda a sábado, tratando as pessoas que nem bicho, que nem animal. O cônjuge, os filhos, os pais, os colegas. Né? Dá uma espiadinha. E aí a gente não precisa fazer muito esforço para ver o quanto nós corremos o risco para viver assim também, né? De viver assim também. É duro, por exemplo, ler Mateus, o texto do Sermão do Monte, a gente acha tão lindo, mas ao mesmo tempo tão duro para nós, né? Um pouquinho antes do nosso texto, Deus diz assim, Jesus diz: quem desobedecer ao menor mandamento e ensinar outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Quando ele fala, se você tiver raiva, é como se fosse um assassino. Quem não se enquadra nesse texto, né? Todo aquele que chama seu irmão de idiota pode ser julgado e ir para o fogo do inferno, diz Jesus. E a gente começa a sentir esquentar a gente, né? Como é dura essa palavra de Jesus. Como é dura.
Por isso a gente tem que voltar lá para o comecinho do Sermão do Monte, onde Jesus começa o Sermão do Monte assim: felizes os que se consideram pobres de espírito, esses vão herdar o reino dos céus. Aqueles que dizem: Senhor, eu não consigo dirigir a minha vida, eu sou tão fraco, dirija a minha vida. Sem fé, por isso, diz o texto bíblico, é impossível agradar a Deus. Somos tentados sim a viver dia a dia uma religião de aparência, que se destaca ainda mais quando nossos braços ficam cruzados diante do sofrimento das pessoas. Ou então quando somos tentados a barganhar com Deus, quando estamos doentes: Senhor, se o Senhor me curar, aí eu vou. Senhor, se o Senhor me ajudar, aí eu vou. Ou quando estamos empobrecidos, né? Quando não tem dinheiro mais para pagar a conta: Senhor, se o Senhor me der um dinheiro, aí, Senhor, Mega Sena, 100 milhões, acumulou, hein? Se o Senhor me der, prometo que vou fazer a reforma na igreja. Que tentação que a gente sofre, né, no dia a dia. Tantas. Mas o que Deus quer? O que Deus quer? Deus quer que você prove que você é bom, fazendo longas orações, como os fariseus faziam? Será que temos mesmo com o que barganhar com Deus? O que Deus quer? O que Deus quer? Eu quero que soltem aqueles que foram presos injustamente, que tirem de cima deles o peso que os faz sofrer, que ponham em liberdade os que estão sendo oprimidos, que acabem com todo tipo de escravidão, que repartam a sua comida com os famintos, que recebam em casa os pobres que estão desabrigados, que deem roupas aos que não têm, que nunca deixem de socorrer os seus parentes, a sua própria carne no original. E aí, lendo esse texto, finalmente a gente se curva, né, diante de Deus, prostrado, reconhecendo: Deus, como é difícil, não consigo dirigir minha vida assim, sou pecador imperfeito, socorro, Deus. E aí nesse momento, nós ouvimos de Deus através de Isaías mesmo, né? Vamos ler juntos? A luz da minha salvação brilhará como o sol, logo vocês todos ficarão curados, o seu Salvador os guiará, e a presença do Senhor Deus protegerá por todos os lados. Quando vocês gritarem pedindo socorro, eu os atenderei, pedirão a minha ajuda, e eu direi: estou aqui. Aí eu coloquei estou aqui bem grandão ali. Olha que lindo esse texto, né? Deus fala: olha, queria que vocês fizessem isso, vocês não fazem, mas saibam que eu estou aqui. Eu estou aqui. E ao dizer eu estou aqui, Deus está se colocando. Quem dizia eu estou aqui? Pense em Isaías, quando Deus chama Isaías lá no capítulo 6 para ser profeta. O que ele responde? Estou aqui. Estou aqui. Essa resposta de quem serve. Não de Deus. Como assim Deus? Mas Deus se coloca no lugar de servo. Nosso servo. Por quê? Porque a gente jejua? Porque a gente é bonzinho? Porque o nosso Facebook está tinindo? Porque nossas ações são todas bonitas? Não. Porque Ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Ele é o diretor que serve. Por isso Ele pode dirigir nossa vida. Estou aqui. É o que Deus nos diz. Aliás, vejam, vocês estão com Isaías aberto ainda? Olhem que Deus maravilhoso, Ele fala o que Ele quer de nós. E olha no capítulo 61, é só virar a página, vocês vão chegar, ou duas páginas, capítulo 61. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 3. Lembram, não é? Deus disse assim em Isaías: eu quero isso, isso, isso de vocês. E olha o que Ele diz aqui. Pensem que é Jesus falando, tá? É o servo. O Senhor Deus me deu o seu Espírito, pois Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres. Ele me enviou para animar os aflitos, para anunciar a libertação aos escravos e a liberdade para os que estão na prisão. Ele me enviou para anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo, que chegou o dia em que o nosso Deus se vingará dos seus inimigos. Ele me enviou para consolar os que choram,
para dar aos que choram em Sião uma coroa de alegria em vez de tristeza, um perfume de felicidade em vez de lágrimas, roupas de festa em vez de luto. Eles farão o que é direito, serão como árvores que o Senhor plantou para mostrar a todos a sua glória. Quem está agindo? É o próprio Jesus. Tanto que Jesus cita esse texto em Lucas 4. Se for em Lucas 4, vai estar Jesus falando: eu sou esse de quem Isaías fala aqui. Deus é o servo, o próprio servo encarnado, Jesus, dizendo: eu estou aqui. Vocês não conseguem dirigir a sua própria vida, confiem em mim. E aí Jesus vem e anuncia diariamente o seu perdão a nós. Nos convida a estarmos sob sua direção a cada momento. Diz o texto, né? O seu Salvador os guiará. E Ele nos guiará não porque somos melhor do que outros, ou tentamos comprar o favor de Deus, mas porque finalmente a gente cai diante da cruz de Jesus e diz: Senhor, sou pobre, perdoa-me. E Ele faz isso. Na Santa Ceia hoje, né? A gente vai na Santa Ceia dizendo isso: Senhor, dirige a minha vida. Eu sou um miserável pecador. E Ele diz o quê? Estou aqui. Não é isso? Corpo e sangue de Cristo para perdão dos pecados. Estou aqui. Estou aqui. Ele dirá: estou aqui. E aí, eu já coloquei isso daqui, né? A gente faz, olha como é diferente, né? Aquele é o símbolo do Big Brother, não é isso? Big Brother, somos convidados a espiar a vida dos outros, né? Dá uma espiadinha, vamos dar uma espiadinha, né? Ver o que os outros aprontam. Será que vai ter algum pecadinho? Deus precisa fazer isso com a gente? Ele já sabe tudo, né? Deus vai onde nenhuma câmera vai. Lá do nosso coração. Conhece tudo. E o que Ele faz? Ele publica para todo o globo? Oh, não. Ele vem domingo na igreja e vai dizendo os pecados de cada um de nós? Não. Ele espia com X, né? Ele sabe o que acontece com o nosso coração. E espia. O que é espiar com X? É remir, tirar o pecado. Esse é o diretor da nossa vida, que tira o pecado da nossa vida, com o seu perdão, com o seu amor. Olha, eu gosto tanto do versículo 11 do nosso texto, e ele diz: eu, Senhor, vamos ler juntos? Eu, Senhor, sempre os guiarei, até mesmo no deserto, eu lhes darei de comer e farei com que fiquem sãos e fortes. Vocês serão como um jardim bem regado, como uma fonte de onde não para de correr água. E o diretor da vida então nos guiará a salvo. Lá no Facebook, se você fez o seu filminho, você vai fazer, ou em qualquer outro lugar onde você pode mostrar a sua vida, nunca vai ser completo, né? Nunca vai ser como a gente gostaria que fosse. Teremos as imperfeições, os pecados, que podem ser revelados ou não. Mas Deus chega aonde ninguém chega. Deus sabe. O Facebook, por exemplo, não vai publicar lá a dor que está no teu coração quando tem problema em casa. A pessoa até pode colocar, né? Eu briguei com o marido. Não faça isso, tá? Não coloque isso no Facebook, né? Mas aquele sentimento, só Deus vai conseguir conhecer. Só Ele vai saber o que realmente passa no teu coração quando vem aquele diagnóstico na saúde dizendo: não está legal. Você está doente. Deus sabe o que você sente. Nenhuma câmera chega lá. E lá junto, Ele vai fazer de você um jardim bem regado, uma fonte de onde não para de correr água. E aí, durante o nosso caminho nessa vida, nós vamos lutar, jorrando, né, a água do Espírito Santo para as pessoas, para os que sofrem, para que tenham alívio. Os escravos sejam libertados, os famintos comam. Não porque Deus está espiando a gente, mas porque Deus já expiou com X os nossos pecados e dirige a nossa vida. Que Ele dirija a sua vida sempre, meu irmão e minha irmã. Amém.